Bem-vindos ao curso de Método Pilates. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando conhecimento, ensinando um pouquinho daquilo que eu sei. Antes de começar a me apresentar, eu já queria dizer que esse curso não é a nível de formação, tá? Esse curso é livre, é para conhecimento, para que vocês aprendam o que é Pilates, de onde ele veio, o que ele pode fazer pela vida das pessoas, como aplicar o Pilates e para te dar um norte também para quando você fizer sua formação, se assim você quiser, se você quiser participar desse mundo, desse universo de instrutores de Pilates, tá? Dentro da minha apresentação, eu vou falar um pouquinho porque eu acho importante você fazer esses cursos, vamos dizer, pré-formação, tá? Vamos lá. Meu nome é Bianca Rodrigues, eu sou fisioterapeuta, eu tenho formação em massoterapia, em terapia manual, que é voltado para fisioterapeutas, também tenho minha formação em Pilates e hoje a minha área de atuação, a área em que eu me especializo é saúde da mulher. Essa é a minha área de atuação dentro da fisioterapia, ok? Claro que eu uso as minhas 3 formações dentro dos meus atendimentos, mas é importante ressaltar qual é a minha área, né? Bom, por que eu acho importante esses cursos livres de Pilates? Eu vou contar para vocês como o Pilates surgiu na minha vida, para que vocês entendam, tá? Quando eu estava fazendo a graduação, eu fui fazer um curso de massoterapia e estética, que era livre, né? Então, eu iria me formar em massoterapia e em estética. Esse curso tinha 18 meses cada um. Eu fui trabalhar, então, em um estúdio de Pilates que tinha os serviços de massoterapia. Eu fiquei lá trabalhando só com massoterapia, sem me envolver em nada das outras áreas, por 4 meses. Eu fui fazendo amizades, fui conhecendo todas as meninas, até que um dia elas me chamaram para fazer uma aula delas e conhecer o Pilates. Assim que eu terminei a aula de Pilates, eu descobri exercícios que eu gostava, eu consegui perceber coisas no meu corpo que foram muito interessantes, então eu decidi que eu queria aprender mais sobre Pilates. Depois desses 4 meses, então, elas começaram a me dar apostilas dos cursos que elas tinham feito. Esse estúdio também dá curso, aí sim, de formação em Pilates. Então, eles me deram as apostilas, porque não estava em tempo de curso. Me deram livros que elas tinham e eu fui estudando sozinha. Além de estudar, né, o teórico sozinha, eu também participava das aulas dela. Então, uma das meninas que me ajudou bastante foi como se eu tivesse feito um estágio de observação. Todas as aulas que ela dava, eu estava lá observando e vendo o que ela estava fazendo. Até que, depois de uns 6 meses fazendo isso, estudando muito, eu fui fazer então a minha formação. Primeira formação que eu fiz foi no estúdio delas. Era um curso de final de semana, e era voltado para profissionais. Então, era um curso que tratava de patologias, de disfunções, mas eu estava lá porque eu queria aprender. E aí eu fiz o curso e falei, nossa, mas é como se eu já tivesse feito a formação, porque eu já sabia muita coisa. E aí elas me falaram para eu esperar um pouquinho que elas iam num curso de formação básica, mas eu estava muito, muito empolgada para fazer. E aí eu fui para uma outra escola e fiz a minha formação completa em Pilates, solo e aparelhos. E aí, o que aconteceu? Por eu ter estudado muito e ter feito um curso livre, que é já para profissionais, eu cheguei no curso de formação com muitas informações já, sabendo muita coisa. E claro, né, tudo ali foi aprimorado para mim, eu descobri outras coisas dentro das coisas que eu sabia, e isso foi de grande valor para mim. Eu acho que me ajudou demais. Eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade, por aprender antes mesmo de fazer a formação, porque os meus estágios foram mais leves, a minha prática é muito mais leve por eu ter aprendido, por eu ter feito estágio de observação. Então, esse curso que a gente está fazendo aqui agora é um curso livre, ele não proporciona estágio, né? Então, a minha dica para vocês é que vocês procurem profissionais para estarem próximos, que já trabalham com método, ou até mesmo estúdios,
porque aí vocês podem pedir para fazer estágio de observação. Tem muito estúdio que adora abrir as portas para isso. Tem profissionais que gostam de levar ali estagiários para olhar, para observar, para ensinar coisas, e eu acho de grande valor, tá? Então, só reforçando, o curso que a gente vai fazer aqui é livre, tá? Um curso para aprimorar ideias, um curso para abrir a mente de vocês. E não para formar, porque vocês precisam de prática, vocês precisam de tempo de estágio para se tornar um instrutor de Pilates, tá? Vamos para a primeira aula, então? Vamos falar mais sobre o Pilates em si. Nessa primeira aula, a gente vai falar de origem e princípios básicos do Pilates. Então, vou apresentar para vocês tudo isso. A gente vai falar um pouquinho do criador, como foi a criação e, obviamente, a gente vai falar dos princípios básicos que o Joseph deixou pra gente, tá? O criador. A gente vai dividir essa primeira semana em Pilates solo. Então, a gente vai falar aqui hoje de onde surgiu o Pilates, como ele é feito, e aí a gente vai ter 4 aulas falando de Mat Pilates, que é o Pilates solo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre quem foi Joseph Pilates? Bom, Joseph Humbertus Pilates nasceu na Alemanha em 1883. Ele sofreu na infância de asma, raquitismo, bronquite e febre reumática também. Então, ele foi uma criança muito doente, uma criança muito debilitada. Alguns historiadores, né, que pesquisam a vida dele, dizem que estava muito ligado ao clima, às condições da residência, a alimentação, certo? Então, ele foi uma criança debilitada. E por ter tido uma infância tão frágil, ele buscou, aqui no terceiro tópico, aliás, buscou nas atividades físicas melhorar suas condições e vencer os seus problemas de saúde. Ele praticou yoga, mergulho, boxe, natação e esqui. Estudou de forma livre a fisiologia, a anatomia e a medicina oriental. Tá? Então, ali já na adolescência dele, no início da adolescência, ele já começou a praticar várias modalidades para melhorar a sua condição, certo? Então, 1883. Nessa época, a gente já tinha informação de que a atividade física, de que o movimento podia fazer grandes coisas pelas melhoras das pessoas, né? Então, vamos pensar em 1883, quanta informação a gente tinha? Comparado com hoje, quase nada, mas o movimento já estava presente, o exercício físico já estava presente, e isso é muito legal. Até mesmo os movimentos animais eram observados por ele. Sim, a gente tem até alguns movimentos dentro do yoga, algumas posições, que são referência a alguns animais. E o Joseph trouxe isso para as observações que ele fazia, para criar exercícios, para criar a modalidade dele, né? Que foi criada um tempo depois daqui. A gente vai falar sobre isso. Então, aos 32 anos, o Joseph mudou para a Inglaterra, onde se tornou boxeador profissional e anos mais tarde ficou recluso no campo de concentração de Lancaster, tá? Então, ele ficou um tempo no campo de concentração e aos 32 anos a gente já tá falando ali de guerra mundial, tá? Foi nesse campo de concentração que Joseph aplicou o método, um programa de condicionamento baseado em exercícios que eram realizados no solo. Então, o primeiro contato que o Joseph teve com o método dele foi nesse campo de concentração onde ele ficou, tá? Então, ele foi ali praticando e ele foi instruindo também alguns colegas. A sua técnica foi reconhecida quando nenhum dos internos daquele campo sucumbiu a uma epidemia de gripe que vitimou outras pessoas de outros campos. Então, a gente teve os campos de concentração, certo? Não vamos entrar muito em detalhes da história mundial, vamos focar aqui no Pilates, mas só para reforçar. A gente tinha os campos de concentração. Joseph estava em Lancaster. Teve uma epidemia de gripe, certo? Todo mundo foi pegando gripe. Imagina que a gente está nessa epidemia de agora, por exemplo, onde vários países teve as suas crises. Assim foi com a gripe, a influenza que teve nessa época. O que acontecia lá no campo de concentração que o Joseph estava? Ele aplicava em si o tipo de treinamento que ele criou,
certo? E aplicava também nos seus internos, nos seus colegas ali. Então, nenhum dos internos daquele campo de concentração teve a epidemia, teve o surto, enfim, a crise. Enquanto os outros campos de concentração tinham números exacerbados. E aí a técnica dele começou a ficar reconhecida, porque começaram a perguntar: o que está acontecendo aí? Por que essas pessoas não pegaram? Né? Por que essas pessoas não estão com essa gripe? E aí o Pilates começou a fazer efeito. Nessa época ainda não chamava método Pilates, mas teve um efeito, né? Então olha aí de novo o movimento, o exercício fazendo bem para a saúde das pessoas. Vamos aqui para o quarto tópico. Pilates tornou-se enfermeiro e trabalhou na recuperação de feridos da guerra, utilizando as molas das camas para a melhoria da condição física desses pacientes. A gente vai falar, né, nessas 4 aulas, nas próximas 4 aulas, de Mat Pilates, que é o Pilates solo, que é o primeiro contato, né, que a gente viu ali no tópico 2, que ele teve com o método. Mas é importante falar aqui das molas, que posteriormente se tornaram as molas dos aparelhos, que hoje a gente conhece como os aparelhos de Pilates, tá? Quinto tópico. Nesse momento, Joseph notou que a execução dos exercícios com resistência causava maior eficiência na recuperação desses indivíduos, onde a recuperação do tônus muscular acontecia de forma mais rápida. Então, a gente tinha o solo, certo? E aí, ele foi ali tratando as pessoas, mesmo sem saber, era para ele um treino, era uma técnica de condicionamento físico que ele tinha no solo. Então, era o seu corpo, era trabalhar com o seu músculo, com o seu peso. A partir da fase em que ele se tornou um enfermeiro e começou a cuidar das pessoas que foram feridas na guerra, ele descobriu que as molas das camas traziam resistência e assim a recuperação era mais rápida e o tônus muscular também era mais... tinha um trabalho maior, ok? Bom, depois de tudo isso, depois de um tempo, ele se tornou enfermeiro depois do campo de concentração, né? E começou a tratar essas pessoas. E aí ele se mudou para os Estados Unidos. Aos 46 anos de idade, na ida para os Estados Unidos da América, Joseph conheceu então a sua esposa Clara no navio, uma enfermeira que trabalhou posteriormente com ele em seu estúdio em Nova York, que ficava localizado na 8ª Avenida, junto ao New York City Ballet, tá? Então, ali nos Estados Unidos, na ida ele conheceu a sua esposa Clara, que teve uma grande participação. Quando a gente fala de Pilates, obviamente a gente vai exaltar muito Joseph, mas a Clara também teve a sua participação, também merece o seu reconhecimento, porque ela trabalhou bastante no estúdio que eles abriram lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, tá? O seu método começou a ser praticado por importantes bailarinos que apresentavam lesões, sendo recuperados por Joseph Pilates. Logo, a técnica ganhou adeptos e se espalhou por todo o mundo. Sua primeira obra, intitulada Sua Saúde, foi publicada em 1934, cujo tema abordava saúde, qualidade de vida e a importância do exercício para a prevenção e reabilitação, cura das patologias. Joseph teve obras publicadas, onde ele abordou muito as questões do seu método, mas também focou bastante na importância do exercício físico, de como é feita a reabilitação através dele, claro, pela sua visão, pelo conhecimento que ele tinha, né? Porque hoje, se a gente pensar no Brasil, tá? Vamos falar de Brasil. Os instrutores de Pilates aqui, até o momento, até onde esse curso foi gravado, só pode ser educador físico ou fisioterapeuta, né? Os únicos órgãos que regulamentam o Pilates no Brasil hoje é o CREF e o CREFITO, ok? Eu sei que vocês veem terapeutas ocupacionais, bailarinos fazendo, eu acho de grande valia, visto que Joseph Pilates não era fisioterapeuta nem educador físico, mas a gente precisa seguir aquilo que os nossos conselhos dizem, né? Então é só isso que eu tô passando para vocês. Mas a nível de curiosidade, hoje existe um grupo que pretende
ser um novo conselho específico para Pilates. E aí vocês podem pesquisar se vocês quiserem e tirar a conclusão de se sim ou se não, porque isso é pessoal. Aqui eu deixei a referência, tá? Dessa parte aqui, que é sobre os Estados Unidos do Joseph, que veio lá do blog Pilates, que é muito legal e tem bastante coisa para vocês pesquisar. Bom, vamos falar então de contrologia. O que é contrologia? O método foi criado na década de 1920, certo? Lembra lá, Pilates nasceu em 1883 e aos 32 anos ele começou a trabalhar com isso, lá para meados de 1920. E ele foi chamado de contrologia e não de método Pilates, ok? O conceito de contrologia se descreve pelo controle consistente de cada movimento executado pelo nosso corpo através de músculos, tendões e ligamentos, e hoje em dia a gente fala muito sobre fáscia. Sendo assim, Pilates é um método baseado em exercícios que envolve concentração, força e mobilidade. Essa técnica apresenta uma grande quantidade de exercícios e suas variações. E o método pode ser executado por qualquer indivíduo, desde aquele indivíduo que busca algum tipo de atividade física, quanto aqueles indivíduos que apresentam alguma patologia e buscam algum tipo de reabilitação. Guarda isso que a gente vai falar mais pra frente, tá? Vamos falar então do método Pilates agora, como a gente conhece. Os repertórios de exercícios estão divididos em duas categorias distintas, sendo ela o que a gente vai falar, que está grifado aqui, que é o Mat Pilates, exercícios executados no solo, utilizando apenas o peso corporal e sofrendo a ação da gravidade. Esta é considerada como fator de resistência. Nesta categoria, também podemos agregar acessórios aos exercícios. A outra categoria, que a gente vai falar posteriormente, envolve o uso dos equipamentos, quais a cadeira ou a chair, reformer, wall, trapézio. Aí a gente pode falar de trapézio, a gente pode chamar de Cadillac também, tá? Onde a resistência está vinculada ao uso de molas e polias. Então, lembra? Recapitulando, a gente tinha lá o primeiro contato do método com o Mat Pilates, com o solo, e posteriormente Joseph descobriu a influência das molas. E aí, ele desenvolveu, então, os equipamentos que nós usamos hoje. Aqui é um livro muito legal que eu deixei para vocês, que é a obra completa de Joseph Pilates, tá? A obra completa aborda aspectos relevantes para todos nós, apresentando o que Joseph Pilates denominou como contrologia, que auxiliará no entendimento das bases do método Pilates. Então, nesse livro, vocês vão encontrar tudo o que eu disse, ainda mais, sobre a criação do método, sobre a visão do Joseph Pilates. Também nessa publicação, Joseph abordou a saúde e a qualidade de vida como atividade física e como a atividade física tem papel fundamental na prevenção e na cura das doenças. Nesse livro vocês também encontram a execução de todos os movimentos clássicos, os movimentos que o próprio Joseph Pilates criou e deixou listado e descrito, tá? Vamos então partir para os princípios básicos. Esses princípios foram criados no método Contrologia, criados por Joseph, e nós usaremos em todas as nossas aulas para conhecer. Esses princípios são aplicados, tá? Para os alunos, para os exercícios e, claro, né, para os praticantes em geral. Então, vamos falar dos princípios básicos e eu vou discorrer sobre cada um com vocês. O que são os princípios básicos? Joseph afirmava que a contrologia correspondia ao controle consistente de todos os movimentos musculares do corpo. Utilização e aplicação de forma adequada de todos os princípios das forças que atuam em cada um dos ossos do esqueleto. O método Pilates tem bases e fundamentos anatômicos, fisiológicos e cinesiológicos e é compreendido atualmente dentro de 6 princípios que são: concentração, controle, precisão, centramento, respiração e movimento fluido, tá? Vamos listar então cada um deles e a gente vai falar como é feita a aplicabilidade, ok? Vamos falar então do primeiro, que é a concentração. O movimento inicial, se seus músculos não estiverem adaptados, será muito instável e irregular. Porém, assim que se conseguir a concentração contínua e focada, ver-se-á que há uma vez
aprendido, os movimentos se tornarão mais simples. Essa frase é do Joseph Pilates e é assim que ele descreve a atuação da concentração no nosso corpo. Então, o que ele quer dizer com isso? Que quando você faz um movimento sem se concentrar naquilo que você está fazendo, você tem movimentos soltos, dispersos, talvez nem com tanta ação como se pede. Quando você concentra, quando você leva a sua atenção para aquele movimento, para aquela atividade, você consegue ter um movimento mais contínuo, certo? Um movimento focado, um movimento que é preciso, que aí eu vou entrar em outros princípios, mas entendam isso, que a concentração faz parte da perfeição dos movimentos, tá? Vamos lá. Durante toda a prática dos exercícios de Pilates, a atenção é direcionada para cada parte do corpo, com o intuito de garantir que o movimento seja desenvolvido com a maior eficácia possível. Se concentrar com os músculos em movimento pode não ser uma tarefa fácil, por isso precisa ser aperfeiçoada. Bom, dentro aí do princípio de concentração, então, eu já trouxe para vocês no texto que a gente precisa direcionar a atenção para cada músculo, para cada parte do corpo. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando o abdômen, eu preciso levar a minha atenção para o meu abdômen, entende? Eu preciso fazer algo consciente. Porque imagina que no seu dia a dia você levanta o braço várias vezes, você movimenta o braço várias vezes para pegar uma coisa que está longe, para assinar um papel, para digitar, para pegar o celular. Quantas dessas coisas que você faz, quantos desses movimentos você usa a concentração? Você usa a atenção, né? Você para pensar, olha, eu estou indo pegar a garrafa com o meu braço, por exemplo. Você não leva atenção. E durante a prática de Pilates, nós temos que ter essa concentração, que ter essa atenção. Então, se eu vou levantar o braço, eu vou levantar com um propósito e eu vou levar a atenção para ele. Então, eu vou o tempo inteiro observar meu braço, eu vou saber o que ele está fazendo, onde ele está no espaço, e aí eu tenho a aplicabilidade, então, do princípio número 1, que é a concentração. Aqui no texto ele fala uma coisa importante também. Eu trouxe para vocês no último tópico. Se concentrar com os músculos em movimento pode ser uma tarefa fácil. Por quê? Quando você está deitado, certo? E a gente fala, percebe a sua mão. Ok, você sabe exatamente onde ela está, você consegue sentir, você leva atenção para ela. Quando ela está movimentando, é mais difícil, certo? Porque o seu cérebro está fazendo várias coisas que são inconscientes para que aquilo aconteça. Quando você traz consciência para o movimento, talvez a concentração ainda fique perdida no início, você ainda não sabe muito bem como está fazendo, mas a prática vai aperfeiçoando isso. E aí você consegue, como a bailarina é um exemplo que a gente vai usar bastante aqui para falar de Pilates, como a bailarina, saber onde o seu corpo está, onde a parte do seu corpo está no espaço que ele está fazendo, qual a força ele precisa usar em movimento. Vamos para o segundo, que é o controle. Essa imagem é do Joseph, tá? Praticando. Define-se como controle do movimento, o discernimento da atividade motora de agonistas primários numa ação específica. A coordenação é a integração da atividade motora de todo o corpo, visando um padrão suave e harmônico de movimento. É importante a preocupação com o controle de todos os movimentos, a fim de aprimorar a coordenação motora, evitando contrações musculares inadequadas ou indesejáveis. Parece difícil, né? Mas não é. Vamos lá. Então, o que eu quero dizer com o controle? Ou o que Joseph queria dizer e propor com esse princípio? Se a gente observar a imagem do Joseph, a gente consegue ver movimentos alinhados, certo? Consegue ver um alinhamento entre ombros, quadril, joelho, pé. Consegue ver que ele forma, a musculatura dele forma uma aparência porque está contraída, porque está acionada. E é isso que ele quer dizer. Você vai movimentar uma parte do seu corpo com controle. Tudo que o seu corpo fizer, a sua mente é que está mandando, certo? Então, eu vou ter a ação do agonista, então do músculo principal, eu preciso saber qual é. Isso é uma coisa muito legal para você que
o que é seguir Pilates, que é dizer pro teu aluno, pro teu paciente, o que você está trabalhando e por quê. Né? Então, olha, agora eu quero trabalhar quadríceps, ok? Claro que no Pilates a gente não trabalha assim dessa forma tão isolada, mas é importante dizer, olha, isso é bom para o quadríceps e ensinar para ele o que é o quadríceps, quais são os músculos, né? Porque a consciência corporal também vem do conhecimento, né? E o controle fala exatamente disso. Então, da ação do músculo, dele ser controlado, de eu conseguir fazer esse movimento de uma forma que eu primeiro pensei e depois executei, certo? Então, com controle, não movimentos soltos no ar, com controle, com firmeza, ok? Precisão. Essa foto também é do Joseph, tá? E esse princípio é bem interessante. E vocês vão perceber que sempre que eu falo de um princípio ou de outro, eu começo a pegar coisas de outros princípios, porque eles são um combo, sabe? Eles são um pacote, não tem como distanciar um do outro. Vamos falar de precisão agora. Consiste no refinamento do controle e equilíbrio dos diferentes músculos envolvidos em um movimento. Este princípio é fundamental para a qualidade do movimento, sobretudo ao realinhamento postural do corpo, pois a concentração levará ao movimento perfeito e preciso. As ações inconsistentes carecem de maior atenção. Com a prática, a precisão se incorporará em você, sendo a sua segunda natureza. Essa frase também é de Joseph Pilates, também fala sobre um dos princípios dele. Então se a gente pensar na bailarina, a gente vai pensar como é que ela consegue girar sobre a ponta de um dos pés no mesmo lugar várias vezes, sem cair, parando no lugar que ela quer, na postura que ela quer. Bom, quando a gente fala de precisão, a gente já falou de controle e a gente já falou de concentração, tá? A precisão é justamente conseguir executar um movimento refinado, um movimento, eu vou chegar lá, mas um movimento mais fluido e um movimento que tem hora para começar, hora para terminar. Você sabe onde o seu corpo está no espaço, onde você quer que ele pare e como eu disse, não tem como desassociar os princípios. Então, a precisão, ela vai ser aprimorada de acordo com a prática, certo? Então, você teve ali a prática da concentração, a prática do controle, e aí você vai chegar na prática da precisão, que é juntar tudo isso. Vamos passar para o próximo. O princípio de centramento ou centralização. Hoje em dia, atualmente, se fala mais centralização, tá? Eu, por exemplo, falo centralização. Então, vocês já sabem que se ouvir centralização em vez de centramento, tá correto também. Bom, o que é isso? O Pilates chamava esse princípio de powerhouse, ou centro de força, ou casa de força. O ponto focal para o controle corporal. Estes centros de força formam uma estrutura de suporte responsável pela sustentação da coluna e dos órgãos internos. O fortalecimento dessa musculatura proporciona a estabilização do tronco e um alinhamento biomecânico com menor gasto energético aos movimentos. Então, provavelmente, na graduação de vocês escutaram falar do core, né? Os músculos do core. Deve ter caído em prova de muita gente. Quais são os músculos do core? Da onde é que veio isso? Do centro de força, do powerhouse, ok? Então, tem gente que vai chamar de powerhouse, tem gente que vai chamar de core, tem gente que vai chamar de centro de força, casa de força, cilindro ou somente centro. Eu, por exemplo, nas aulas só falo centro. Claro que os meus alunos já estão conscientes do que é, né? Mas você pode usar a palavra que você quiser. Nos livros, Pilates, você vai ver muito centramento ou powerhouse, ok? Então, a gente fala no Pilates que tudo que você faz, todos os movimentos partem primeiro do centro. Partem do powerhouse. Então, primeiro você tem a ativação e aí, paralelo a isso, você tem o movimento, certo? É um princípio mais tranquilo, porque a gente vai falar de powerhouse mais pra frente, e aí eu vou demonstrar pra vocês quais são os músculos e como ativá-los, ok? Respiração. Uma frase do Joseph que eu não coloquei, mas eu deveria ter colocado aqui no slide, é: antes de tudo, aprenda a respirar.
Tá, vamos ler os dois tópicos aqui. Pilates, em seu trabalho, enfatizava a respiração como fator primordial no início do movimento, fornecendo a organização do tronco pelo recrutamento dos músculos estabilizadores profundos da coluna na sustentação pélvica e favorecendo o relaxamento dos músculos inspiratórios e cervicais. Joseph Pilates afirmava que frequentemente respiramos errado e usamos apenas uma fração da capacidade do pulmão. Bom, durante toda a aula, todos os movimentos de Pilates nós vamos respirar. Então, antes de tudo, a gente realmente aprende a respirar. Por exemplo, quando um aluno chega para mim no primeiro dia dele, a primeira coisa que ele faz é respirar. Ele para, a gente posiciona e ele respira. E ele aprende como é a respiração. Como é a respiração de Pilates. Mais pra frente, a gente vai falar de respiração livre, mas no Pilates existe uma sequência, eu deixei aqui para vocês, tá? Então, o ciclo respiratório proposto pelo Pilates, pelo método, ocorre na seguinte ordem cronológica. Inspiração torácica, expiração do tórax superior, expiração do tórax inferior e expiração abdominal. Parece muito difícil, mas na prática é fácil. Você faz uma inspiração mais profunda, certo? E na expiração é como se fossem 3 partes, mas sem segurar o ar, tá? Não é exercício respiratório. É uma respiração mais fluida, mas que acontece em 3 tempos. Então, você vai expirando, vai soltando o ar da caixa torácica, ali pertinho do diafragma e depois do abdômen, onde a gente tem a ativação do powerhouse consciente, tá? Este ciclo deve ser sincronizado, ocorrendo ao mesmo tempo da ação muscular. Então, enquanto você faz o movimento, você faz o ciclo, certo? A cada movimento, a cada repetição proposta, você faz um ciclo desse. Favorecendo o incremento da ventilação pulmonar, a melhora da oxigenação tecidual, consequentemente, a captação de produtos metabólicos associados à fadiga. Então, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, por exemplo, quando eles estão fazendo um exercício que exige muito, né, da ação muscular, que cansa, ou que eles considerem pesado ou difícil, eu sempre falo, tá difícil? Respira. Porque a respiração proporciona melhora na oxigenação tecidual, como já foi dito no texto, e a fadiga, a sensação de fadiga, né? Então, a gente faz tudo muito inconsciente na nossa respiração. Lógico, esse é um processo que a gente não precisa de consciência, né? Acontece por diferença de pressão, né? O ar entra porque tem uma pressão negativa e o ar sai porque a pressão ficou positiva, certo? Assim que a gente aprende. Quando a gente traz a consciência para a respiração, a gente torna o movimento melhor, mais fluido, o movimento mais oxigenado, os músculos mais oxigenados e para um pouquinho essa sensação de fadiga que a gente tem ao exercitar. Último princípio, o 6º, é o movimento fluido. Hoje em dia se fala mais fluidez, vocês vão escutar mais assim. Bom, refere-se ao tipo de movimento que deve ser de forma controlada e contínua. Deve exibir qualidades de fluidez e leveza, que absorvam os impactos do corpo com o solo e que usam a inércia, contribuindo para a manutenção da saúde do corpo. Aí tem uma frase do Joseph sobre. Fluindo no movimento, a contrologia foi concebida para lhe dar flexibilidade, graça natural e habilidade que será inequivocamente refletida em tudo que você faz. São difíceis as palavras que Joseph usava, não? Bom, vamos pensar na bailarina de novo. Então, a bailarina faz tudo muito fluido, né? Os movimentos, por mais que sejam precisos e demonstrem a contração muscular, a ação muscular, é tudo muito fluido, né? Então, uma forma da gente visualizar é essa fluidez da bailarina. Por exemplo, quando uma bailarina salta, você não escuta barulho no chão, né? É absorvido, certo? O impacto. E isso é a fluidez que os movimentos do Joseph propõem. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos pensar na academia, certo? A gente tem ali eu não sei o nome das máquinas de academia, dos equipamentos. Vamos pensar em aquele equipamento que tem um pezinho e a gente puxa, certo? A gente puxa, o pezinho sobe. Quando ele desce, você não escuta barulho, certo?
Primeiro, porque você não dá esse impacto, você não volta o movimento inteiro para não perder a força, para não perder a sua série, mas quando você termina, você não solta, certo? Você relaxa, repousa um peso sobre o outro. Isso é fluidez, é absorver impactos, é não deixar que os movimentos sejam cravados, marcados, diferente de como é a ginástica rítmica, por exemplo, a ginástica olímpica, que é tudo muito cravado, marcado, tem barulho, né? Não tanto, né? Esse barulho de solo a gente não vê tanto, mas são movimentos cravados, certo? Eu não sei usar outra palavra, crava o movimento. A bailarina não, né? O movimento se desenvolve e ele flui e ele termina fluido, certo? Então tenham a bailarina como o exemplo clássico de fluidez. Então pensa nos 6 princípios. Para eu chegar no movimento fluido, eu tenho que ter passado pela concentração, pelo treino de controle, pelo treino de precisão, certo? Eu tenho que aprender a respirar e aí só depois eu vou chegar nessa fluidez, ok? E a prática proporciona isso. Vamos falar de Powerhouse? Esse assunto é um pouquinho longo, mas profissionais do movimento, quem já passou aí pela sua graduação, está passando, com certeza já ouviu falar. Se não ouviu ainda, tá lá nos primeiros semestres, vai ouvir falar, tá? O que é Powerhouse? É um nome utilizado para se referir ao conjunto dos músculos que estabilizam a coluna lombar, torácica e cervical. Então, quando a gente fala de Powerhouse, a gente está falando de estabilidade, de estabilização por meio da musculatura, certo? Vamos pensar num exemplo clássico, ok? A gente fala de estabilidade, as pessoas pensam muito em ligamento, né? Porque é uma das funções do ligamento, estabilizar uma articulação, por exemplo. A coluna lombar, torácica e cervical não são articulações, certo? É uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco, certo? Ok. Vamos pensar no ombro. Qual é o principal estabilizador do ombro? É o manguito rotador, certo? A gente tem os ligamentos que estabilizam, mas é uma articulação livre, com uma amplitude grande de movimento. E um dos estabilizadores é muscular, certo? Um dos principais, o manguito rotador. Aqui na coluna é a mesma coisa, certo? Então, a estabilização da coluna se dá pelo Powerhouse, assim como por outras estruturas, ok? Os principais músculos que compõem o Powerhouse são transversos do abdômen, que vocês vão escutar bastante como TRA, só, multífidos, assoalho pélvico e diafragma. Bom, e há também os músculos mais superficiais, que são os oblíquos internos e externos, glúteo e quadrado lombar. Então, esses músculos aqui, deixa eu voltar. Transverso, multífidos, assoalho pélvico e diafragma são músculos que são bem profundos, certo? Eles estão em camadas profundas. Já esses músculos aqui, que eu costumo dizer que são auxiliares, são mais superficiais. São músculos que a gente consegue ver, por exemplo, a gente consegue ver o trabalho, sabe? Por exemplo, se a gente trabalha glúteo, a gente consegue ver o trabalho do glúteo. É isso que eu quero dizer. Segundo Joseph Platz, o Powerhouse é o local de origem de nossos movimentos, como eu expliquei lá no princípio de centralização. Os mesmos devem se manter em contração durante os exercícios de Pilates. Também já passei essa informação para vocês, né? Durante toda a aula de Pilates, durante cada exercício, a gente tem ativação dessa musculatura. Junto à respiração, a ativação do Powerhouse são os princípios mais presentes nas sessões e considerados a essência do Pilates. Vamos lá. Por que eu deixei isso aqui? Quando você fizer uma aula de Pilates ou quando você instruir uma aula de Pilates, provavelmente o que você vai mais ouvir ou mais falar vai ser: respira, contrai o abdômen. Essas são frases muito presentes e que nos remetem a 2 princípios básicos: a respiração e a centralização. Não é que os outros não são importantes, mas esse comando, ele acaba favorecendo na execução dos outros princípios também, tá? Mas todos são importantes, eles são um combo, você vai trabalhar sempre com eles, mas esses são os mais presentes, são os mais falados e ouvidos, ok?
Vamos falar de powerhouse, então. Então, aqui a gente tem uma ilustração. Lembra que eu falei que existem os músculos principais e os músculos superficiais, que são o que eu chamo de auxiliares, que às vezes muitas pessoas até esquecem. Mas o glúteo e o quadrado lombar nos ajudam muito, certo? Na estabilização e na execução de movimentos. Então, tem aqui uma ilustração, mais ou menos, onde está o powerhouse. Lembra que eu falei que na musculatura principal a gente tem músculo mais profundo? Aqui a gente consegue ver o reto, né? Abdominal. Gente, ele não faz parte, tá? Ele não é ativado. Ele pode ajudar, pode auxiliar, ele vai ser acionado devido à movimentação, mas ele não é parte do powerhouse, ok? Qual é a importância disso? Como já foi citado, o powerhouse faz parte dos princípios básicos do método. O powerhouse, quando bem ativado, é essencial para a prática. Isso porque garante segurança e eficácia para alcançar os objetivos propostos pelo método. De novo, porque eles são estabilizadores. Controlar a musculatura do centro de força durante a ativação ainda pode favorecer o praticante com uma cintura e abdômen mais definidos. Isso é verdade. Os movimentos realizados diariamente, dos mais bruscos a leves, terão mais segurança porque a coluna estará estabilizada e protegida. Falando aqui do terceiro tópico, é verdade, né, que essa musculatura pode favorecer ali uma cintura e um abdômen mais definido. Não é o intuito, né, não é o grande objetivo, mas se bem trabalhado, pode ajudar nisso também, tá? Vamos lá, vamos falar do transverso do abdômen, que é que é o primeiro músculo ali dos profundos, dos principais. Eu vou ensinar vocês como a gente ativa, tá? Então, aqui tem os tópicos, depois vocês vão ter acesso à aula, e vocês podem reler, mas eu vou dar algumas dicas. Então, você vai deitar com os joelhos dobrados. Em seguida, você vai localizar as duas cristas ilíacas. O que são isso? São os ossinhos que ficam aqui protuberantes na pelve, aqui pertinho do quadril, sabe? Embaixo da barriga tem dois ossinhos na lateral. Localiza isso. Aí você vai posicionar dedo médio e dedo indicador, assim, ó, em cima dos dois lados. Você vai andar ou caminhar 2 dedos, tá? Tá posicionado, né? Eu posiciono assim, ó. Vai caminhar 2 dedos para dentro, perto do umbigo, e 2 dedos para baixo, certo? De novo, posiciona na crista ilíaca, anda 2 dedinhos para dentro, 2 dedinhos para baixo e posiciona. Ok. Faça uma leve pressão. Vou fazer no meu rosto para vocês entenderem. Ó, isso aqui é uma pressão grande, certo? Isso aqui é uma pressão leve. Eu tô sentindo, mas eu não tô pressionando, travando aqui, ó. Tá vendo, ó? Não consegui empurrar. Não, é pressionar leve. Só pressiona para você conseguir sentir, ok? Realize uma contração dessa porção do abdômen. Você vai precisar de concentração, tá? Você vai precisar levar sua atenção para lá. Então, posicionou, você vai fazer uma contração, certo? Imagina que você vai contrair o seu abdômen, sem fazer abdominal, tá? Imagina que você vai contrair. Você vai sentir algo muito leve e muito sutil, dando um saltinho, assim. Não é um músculo que vai fazer assim, ó. Oi, eu tô aqui, eu tô contraindo. Não, é um músculo que vai fazer assim, ó. Contrair. Ele é mais sutil, ele é profundo, é difícil de chegar nele, tá? Vai treinando, porque é importante que você vai perceber que o reto abdominal começa a contrair demais, e não é ele que a gente quer. A gente quer o transverso, tá? Então, faz essa contração, faz esse posicionamento e vai treinando. Quando você sentir uma contração sutil, assim, um oizinho que ele dá, tá certo. Quem tem um vídeo muito legal sobre isso é a Janaína Cintas, tá? Ela ensina também. Então, tá ali, ó, transverso do abdômen. Tá vendo que a gente tem um quadrado, como se tivesse cortado e tirado várias porções? Ele é um músculo bem profundo, por isso que é difícil de sentir a ativação dele e, dessa forma, fica mais visível. Se a gente conseguir ver ali, ó, onde tá o oblíquo externo, tá vendo? Ó, tá pertinho da crista ilíaca. Pois é, segue essa linha
2 dedinhos para baixo e 2 dedinhos para dentro, que você vai conseguir sentir a ativação sutil e muito leve do transverso. Como ativar os multífidos? Então, os multífidos também são uma musculatura bem profunda, fica ali na coluna, e você vai conseguir acioná-las de uma forma bem legal, só que é mais interessante se você estiver em dupla, ok? Porque é difícil você posicionar a mão, né, atrás de você para sentir. Mas, não estou dizendo que não dá, né? Acho que se você tiver uma boa consciência corporal, você consegue. Como fazer isso? Você vai se posicionar de barriga para baixo, em decúbito ventral, ok? Então, deita de barriga para baixo. Posicione os dedos próximo à coluna vertebral, bem pertinho, tá? Das vértebras. Aí você pode utilizar a altura que você conseguir, ou pode pedir a ajuda de alguém também. Como eu falei, em dupla é mais fácil. Na sua expiração, você vai fazer uma extensão de coluna. Então, está deitado de barriga para baixo, você só vai levantar um pouquinho. Não é para fazer a extensão, como eu posso dizer de um termo que todo mundo entenda? Você não vai fazer extensão para ficar olhando para frente. Então, imagina, você está deitado, você vai fazer isso aqui, ó. Uma pequena extensão, ok? E aí você vai levantar os ombros do colchão e aí você vai sentir uma contração leve também. É mais fácil se outra pessoa sentir em você e você sentir em outra pessoa. Então, você pode dar esses comandos para alguém para você sentir, ok? Olha lá onde está os multífidos de novo. Tá vendo? Uma porção muito profunda. Também dá pra ver, tipo, um quadradinho cortado e uma profundidade, né? Então, a gente tem ali, ó, paravertebral passando em cima. Tem muita musculatura, porque ele é, né, na coluna toda. E um ótimo estabilizador, profundo, mas é difícil de sentir também. Como ativar o assoalho pélvico? Bom, eu vou falar da posição sentada, mas você pode fazer de qualquer forma, ok? Você vai sentar em uma posição confortável, com a sua coluna ereta, relaxado, tranquilo. Leva a sua atenção para essa musculatura. Onde é que fica essa musculatura? Na região pélvica, na região íntima. Então, para as meninas, pega vagina e ânus. Para os meninos, pega pênis, pega ânus também, ok? Imagina nisso. Ó, para as meninas, você vai fazer uma contração semelhante a segurar o xixi, ok? Não é para fazer isso enquanto você faz xixi, tá bom? Não é para cortar o xixi, é para fazer como se você quisesse segurar. Ou um comando que eu dou bastante para as minhas pacientes de saúde da mulher é para fechar a vagina, como se você quisesse apertar alguma coisa com a vagina, e você entende. Para os meninos, imagina que você vai fazer a força de segurar o cocô, ok? Ou que você vai fazer um comando que eu aprendi, que eu acabei de esquecer. Um comando assim. Testículos, certo? Imagina que você quer levantá-los. Quer subir um pouquinho só com a musculatura, tá? Pra você entender onde é que tá isso. Por quê? Porque quando a gente tenta contrair o assoalho pélvico, geralmente a gente contrai abdômen, contrai interno de coxa, contrai glúteo e não contrai o assoalho pélvico. Então, essas são algumas ideias para você conseguir localizar essa musculatura que fica aqui, ó. Essa é uma foto de uma ilustração de uma anatomia feminina, né? Que a gente consegue ver ali clitóris, uretra, vagina e ânus. Mas os meninos é igual, só muda, obviamente, isso, ok? Isso tudo que vocês estão vendo de musculatura é assoalho pélvico. O assoalho pélvico é composto de 13 músculos, mais tendões, mais fáscias, ok? E os ossos da pelve, então, né, ou bacia, estão aqui. E a gente tem o assoalho pélvico, como é no carro, né? O assoalho, o piso, ok? E pega ali, então, desde do comecinho do órgão genital até o ânus, ok? Vamos lá, o que é Pilates? Agora a gente vai entrar em algumas questões e eu vou fazer alguns comentários, tá? O que é Pilates, então, depois de tudo isso que a gente aprendeu? Podemos definir como um método de treinamento corporal que visa o total e completo controle e conexão entre corpo e mente, devolvendo e restaurando a saúde dos indivíduos em condições patológicas, assim como promovendo um aumento da qualidade de vida para pessoas saudáveis. Essa frase não é minha, ela também veio lá do blog Pilates.
E eu acho que é uma frase bem completa para definir o que é Pilates, tá? As referências estão no final do slide. Dos slides. Vamos lá, agora a gente vai entrar nas partes de comentários. Pilates clássico e Pilates contemporâneo. E vão por mim, vocês vão ouvir muito isso e vocês vão entrar em muitas discussões e vocês vão presenciar muitas discussões. Eu não estou dizendo discussões de briga, tá? Discussões mesmo sobre essa divisão. Bom, ao longo do tempo, o Pilates foi reinventado e hoje existem muitas vertentes e jeitos de instruir. Os profissionais que seguem a sequência desenvolvida pelo próprio Joseph Pilates viram a necessidade de separar as vertentes. Chama-se de clássico o Pilates que não altera os exercícios já criados. E aí está grifado de novo aqui. Contemporâneo é a vertente que explora as possibilidades e cria novos exercícios, baseando-se nos princípios deixados por Joseph. Quando Joseph faleceu, o que aconteceu? Joseph ele dava aula, certo? Ele instruía pessoas e a gente tem hoje um grupo de pessoas que são chamados de elders, ou seja, discípulos do Pilates. Pessoas que tiveram aula, que aprenderam a repassar o método diretamente com o Joseph, certo? Uma que é bem famosa é a Lolita San Miguel, mas tem vários, ok? E eles deixaram ali o seu jeito, os seus comentários, os seus, como eu posso dizer? Eles foram aprimorando o que Joseph fez com a carinha deles. Porém, eles não modificam aquilo que Joseph criou. Lembra do livro que eu indiquei para vocês, que tem a obra dele toda? Pois bem, aquilo ali é seguido em todas as aulas, em todas as sessões. Isso é Pilates clássico. Então, Joseph deixou uma sequência para o Reformer, que é um dos aparelhos que a gente vai ver depois, em outro momento, em outras aulas. E ele deixou também uma sequência para o Mat Pilates, ok? Ele também deixou exercícios para a cadeira, que é a chair, ele também deixou para o Cadillac, enfim. Mas sequência pronta, criada, que é reproduzida em todas as aulas é do Reformer e do Mat Pilates, ok? Então, quem é da linha clássica faz exatamente como Joseph propôs. Quem é da linha contemporânea, que é um nome que surgiu porque o pessoal que dá aula de clássico quis separar, o contemporâneo é o que se cria, certo? Então, você tem a sua sequência, você tem os seus exercícios, tudo com base naquilo que Joseph deixou, dos 6 princípios que eu apresentei para vocês, certo? A gente já vai falar mais sobre isso. Pilates clínico, existe ou não existe? Bom, entende-se por Pilates clínico a prática de tratar uma patologia ou disfunção através dos exercícios de Pilates, sejam clássicos ou criados pelo profissional. Há quem defenda que o Pilates não é tratamento, mas um método exclusivo de treinamento e desenvolvimento corporal. Há quem acredite que Pilates seja mais um recurso fisioterapêutico. Escolha a forma que você deseja trabalhar, a vertente que mais se identifica e saberá com qual delas você vai efetivamente trabalhar. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre Pilates clínico. Vocês vão ver também muitos fisioterapeutas dizendo, eu só trabalho com Pilates clínico. Ou seja, ele usa o Pilates para reabilitar, ok? Ele usa o Pilates como tratamento ou como parte do tratamento dele. Pilates clínico não é bem um nome reconhecido, sabe? Uma vertente que as pessoas realmente conhecem e tal. Mas eu acho que é um nome ok. Se você trabalha com fisioterapia, se você é fisioterapeuta e trabalha com Pilates e você usa como reabilitação, tá tudo certo usar. O que eu quero dizer para vocês sobre a discussão entre Pilates clássico e Pilates clínico? Vocês vão acabar esbarrando em pessoas que vão dizer que Pilates é Pilates e ele não se modifica, e Joseph criou e ele era um gênio maravilhoso e que só se deve seguir aquilo que ele falou. E você vai ter pessoas, por outro lado, que vão dizer, eu não concordo, eu acho que o Pilates se reinventou, eu acho que tá tudo bem, eu não dou uma aula igual a outra para todo mundo, nem se eu fiz uma aula
X, amanhã eu vou fazer uma aula Y, eu não gosto da sequência clássica, ou eu não acho que a sequência clássica é para todo mundo, e afim. Como é que você vai saber com que você vai trabalhar? De novo, esse curso não é para formação, principalmente porque eu vou falar dos dois, né? E para você ter uma formação clássica ou contemporânea, você vai ter que escolher uma escola que é clássica ou contemporânea, certo? O que eu acho? Eu já vi muitos comentários do pessoal que é clássico, eles são mais rígidos, as aulas são diferentes, né? Se vocês ainda não são, quando vocês entrarem no meio, vocês vão perceber. E esse pessoal fala que deveria se criar um novo nome para quem trabalha com o contemporâneo, porque isso não é Pilates. Esses são os extremos, né? Tem extremos dos dois lados. E tem o pessoal do clássico que fala, eu vou trabalhar com isso, se você quiser trabalhar com outro, você trabalha e tá tudo bem. O que eu acho, tá? Eu vou dar a minha opinião, eu vou falar sobre mim, e aí isso não pode ser reproduzido por vocês como uma verdade. Tipo, a Bianca disse que é assim e é assim, pronto. Não, essa é a minha visão. Faz 4 anos que eu estudo Pilates. Faz faz uns 7 meses que eu comecei a estudar saúde da mulher, né? Minha área de atuação, especialização, fiz os cursos, tô na pós e tal, mas Pilates eu estudo, eu sento para estudar e para ouvir pessoas falarem e faço cursos há 4 anos. Então, durante longos 4 anos eu criei a minha visão e aí vocês vão criar de vocês também, tá? Isso não é uma verdade. O que eu acho? Eu, Bianca, trabalho com Pilates contemporâneo. Eu já tive a minha fase em que eu me apaixonei pelo clássico e achei que queria mudar e só trabalhar com clássico, mas a minha cabeça é de fisioterapeuta, entende? É de tratar, é de colocar a mão no paciente e querer que ele melhore, né? Eu não tô dizendo que a educação física não é assim, porque todos os meus amigos do Pilates que são educadores físicos têm essa mesma visão, né? Que pro fisioterapeuta é um pouquinho além, porque a gente trabalha para reabilitar, né? Não é só uma aula que a gente faz para condicionamento físico, como é descrito o método de contrologia, por exemplo, que é um treino, que é um treinamento. Não, a gente faz com a visão diferente, tá? Que não tá errado nem para um lado nem para o outro. Então, eu não consigo trabalhar com o Pilates clássico porque eu não acho que ele é inclusivo. Entende? Por exemplo, eu tenho alguns exercícios do Pilates clássico que não são recomendados para quem tem hérnia de disco, por exemplo, para gestantes, para idosos, né? Eu sei que o Joseph, nas imagens que vocês viram, ele já era idoso, né? E estava fazendo super bem. Só que ele fez isso a vida inteira dele. E eu atendo idosas ou idosos que nunca fizeram nada de exercício. E chegou para mim para fazer Pilates porque o médico pediu, né? Porque o médico disse para ele assim, olha, eu acho que se você começar a atividade física, essa sua dor vai melhorar. Por que você não tenta o Pilates? E aí ele chega para mim. Ele nunca fez numa aula de nada, de nenhum exercício. Eu não vou colocar esse idoso para fazer a sequência clássica, entende? Porque não cabe, não orna. E então eu trabalho com Pilates contemporâneo porque mesmo utilizando toda a história e glorificando o Joseph e tudo mais, por tudo que ele foi, por tudo que ele deixou, criou, ele é um gênio do movimento e vai demorar muito tempo, eu ainda acredito, pra a gente ter um novo gênio desse tipo, desse porte, mas ele não é único, exclusivo, portador de toda a sabedoria do mundo, né? Desde 1833, desde 1920, a ciência mudou. Muitas coisas foram incrementadas ao Pilates. Muitas pesquisas foram feitas. E o Pilates ainda é um campo de pesquisa muito amplo, muito aberto, né? Tem que pesquisar muito mais. Mas já foi comprovado que o Pilates melhora várias capacidades físicas, tanto o clássico, mas também o contemporâneo. Então, eu ainda não consigo me ver trabalhando com o Pilates clássico, por não achá-lo inclusivo. Porque eu quero que a minha gestante possa fazer, eu quero que o meu idoso faça, assim como eu quero que o meu atleta faça. Então, essa é a minha forma de pensar, esse é o meu jeito de trabalhar. E aí vocês vão decidir o jeito que vocês querem, tá?
Mais uma vez eu deixei uma frase do Joseph, que de todas é a minha preferida porque ilustra aquilo que eu falei. Não interessa o que você faz, e sim como você faz. Né? Lógico que ele estava falando da sua obra, do seu trabalho, mas eu acredito que isso faz parte daquilo que eu falei para vocês, né? De escolher o clássico contemporâneo, de dizer que é o Pilates clínico, enfim. Não interessa o que você faz, qual é o nome que você dá. Interessa como você faz. Se você trata o seu aluno, seu paciente com carinho, se você trata o método com toda a grandiosidade que ele tem, certo? Se você inclui pessoas nesse método. E isso, para mim, é o que é de maior valor, tá? Então, muito obrigada por essa aula, muita informação, né? Mas a gente vai utilizar nas próximas aulas. Eu já deixei aqui o tema da próxima, que é Mat Pilates clássico. Então, a gente vai aprender o que o Joseph deixou pra gente de método Pilates, de Mat Pilates, tá bom? Muito obrigada, até a próxima, até amanhã. Eu espero vocês.